E aí, meus irmãos, eu, Vitor Silveira, aqui mais uma vez com vocês, da Escola de Formação Missionária. É uma grande alegria estar aqui com vocês, tá certo? Para falarmos sobre o artigo 2 do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a transmissão da revelação divina. Não, mas não é nada demais, meus irmãos. Isso é uma coisa super palpável, super tocável de entender, de comunicar, porque isso vai falar de como a revelação chega até nós e como isso nos ajuda a participarmos da transmissão, porque somos igreja, porque fazemos parte da igreja. Então, está no escopo da igreja essa transmissão da revelação de Deus, tá certo? Então, isso é super importante. Eu vou voltar também para o artigo 1, assim, algumas vezes, para que nós falamos ali de como Deus explica algumas coisas, como Ele se revela para nós, não é isso? Porque vamos falar da revelação, tá certo? Então, meus irmãos, assim, o material de apoio, né, como eu falei para vocês, é o Catecismo da Igreja Católica. Eu espero que vocês todos tenham acesso. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem nos procurar também, né? Temos acesso também à internet, aos responsáveis aí da escola e das casas, para estarmos todos na mesma linha e em comunhão com o que esse assunto vai nos falar. Mas, como no outro vídeo, como na outra nosso outro momento, né? Isso, então nós começamos rezando para que estejamos abertos, tá certo? Para entender, para escutar, para falar e para nos converter. Amém? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, aflore em nós os dons infusos, dados a nós pelo batismo, para que possamos entender, para que possamos compreender, para que possamos escutar no melhor momento para a nossa conversão e para que possamos ter intimidade com o teu Espírito e com a tua palavra, não só a Bíblia, a palavra de Deus, a tua palavra, mas também com o catecismo da igreja, com os direcionamentos da igreja, com o crescimento na escola de formação missionária. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, ajudando na nossa conversão, no nosso conhecimento, no nosso crescimento espiritual e intelectual. Que Nossa Senhora possa interceder por nós por esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, eu vou e volto assim, até que a gente consiga ir organizando todos os pontos, porque o catecismo é um pouco denso, mas ele é assim, eu acho que na maneira que a gente vai conduzir isso aqui, vai dar certo, tá certo? Mas primeiro, eu queria, antes de ir para a transmissão da revelação divina, que a gente vai falar sobre a propagação, né? Isso assim, de fato a transmissão. Mas falar sobre a revelação de fato, porque não há outra revelação, não haverá, tá certo? O catecismo ele fala lá no ponto 66. Como a aliança nova e definitiva jamais passará e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes do fim dos tempos não tem mais nada, assim, entre aspas, né? Todavia, embora a revelação esteja terminada, né? Porque nosso Senhor já veio, nosso Senhor já morreu por nós, então a revelação plena está em Jesus Cristo. A revelação está terminada, mas ela não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Então, a revelação máxima já é Cristo. Ele já veio e tudo mais, tudo bem, ok? Mas
ser explicado, explicitado, né, assim, por completo, a nossa dimensão intelectual, a nossa mente, talvez não tenha nem a capacidade de entender tudo. Então, gradualmente, e faz parte do nosso processo de conversão, né? Dia a dia, vamos adquirindo conhecimento, isso vai fazendo super sentido, porque imaginem só, meus irmãos, Nosso Senhor descendo do céu agora, ou chegando aqui. Loucura. Meu Deus, ficaríamos enlouquecidos. Mas não é mágica, né, meus irmãos? Nosso Senhor, Ele entende a nossa limitação humana, então é gradual, gradual. Tá certo? Então isso é super importante que nós tenhamos já isso claro. E essa revelação, meus irmãos, foi feita desde as origens, né? Assim, a gente fala, eu falei no outro vídeo sobre o Big Bang e tudo mais, desde a origem, Deus foi se revelando ao homem, Deus foi querendo se aproximar novamente do homem depois do pecado original. Então, ele vem, né, dando sinais, ele fala com pessoas, às vezes numa sarça, às vezes num dilúvio, entendeu? Então ele vem mostrando aos pouquinhos, né? Vai fazendo com a humanidade alguns episódios de relacionamento, né? Assim, entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade, e vai tentando, fazer com que ele entre no prumo, né? E vai se revelando, ele se revela pela natureza, nas criaturas, porque sem o Criador, a criatura se esvai, não tem nem sentido, né? Então, Deus se revela de diversas maneiras, não é isso? Desde a origem, né? Assim, eu falei que Noé, na eleição de Abraão como pai da fé, entendeu? Assim, em Moisés, até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo, e pronto, o prato cheio da revelação é Cristo. Para aquela época e também para nós, só que de uma outra maneira. Como? Porque nós não somos velhos suficientes para termos participado como testemunhas oculares, né, da ressurreição. Então, nós não tocamos a ressurreição. Nós tocamos uma fé católica, universal para todos, apostólica. A gente vai falar sobre isso já já, né? Assim, na transmissão da revelação. Porque foram 12 pessoas que deram a vida por alguém, não por uma ideia, não por uma ideologia. 12 pessoas deram a vida por alguém. E isso vai sendo passado para nós ao longo desses mais de 2000 anos, não é isso? Mas é bom entender que Deus vem se revelando desde as origens, de diversas maneiras, em diversos episódios, como nós veremos futuramente na palavra de Deus, na Bíblia, não é isso? Então, e entender que não haverá outra revelação. Cristo é o ápice dela, ela está terminada em Cristo, mas ela não está explicitada por completo, tá certo? Então isso é super importante. E eu queria só trazer também um resumo do capítulo 1, do artigo 1, perdão, né? Que por amor Deus revelou-se e se doou ao homem. Então foi por amor, a gente falou muito sobre isso, tá certo? Deus revelou-se ao homem comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras, como eu acabei de falar, né? Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. É importante entender que Deus não tem um povo, Ele escolhe um povo, né, para reorganizar tudo isso, toda a criação, né, porque já está tudo de um jeito, assim, o ser humano já está maluco, já está do aviso naquela época, né? Só vai piorando, entendeu? Então, Cristo é a palavra definitiva do Pai. Então, é que termina em Cristo, assim, termina em Cristo a revelação, mas não é explicada por completo, né? Então, vamos lá, para o artigo 2. Perdão. A transmissão da revelação divina, meus irmãos. A gente fala na Igreja Católica de 3 pilares, né? Verdade, como se fossem verdades e fundamentos da fé católica. A gente não vai transformar isso de forma densa, né, para não ficar complicado de entender, mas vamos falar
porque não temos tanto tempo assim, né? Mas são três pilares, são como verdades e fundamentos da nossa fé. Quais são? A Sagrada Escritura, a Bíblia, a tradição, como é que foi passado de pai para filho, né? Assim, de uma era para outra era, e o magistério da igreja, que é a forma que deixamos isso validado, né? Imutável, desde os apóstolos, desde Pedro, para até chegar em nós, de como a igreja está montada, assim, burocraticamente falando, né? Hoje, esse movimento vem desde os apóstolos para que nada mude, sim. Eles são guiados pela palavra de Deus, os apóstolos, e pelo Espírito Santo. Do mesmo jeito nós somos guiados pela palavra de Deus e pelo corpo da igreja, pelo Papa, pelos bispos, né? E pelos padres, os párocos, no caso, e na nossa esfera comunitária, enquanto leigos, pela comunidade, pela obra homem, não é isso? Então, a tradição apostólica, né, de como isso é passado, que é um dos pilares, meus irmãos, que fique bem claro, né, é a pregação apostólica. Os apóstolos iam nas comunidades, iam falando, iam transmitindo, como nós fazemos muitas vezes ao darmos pregações em outras comunidades, em outros grupos, nos nossos grupos. Estamos tentando fazer parte do corpo, estamos sendo parte do corpo da igreja, estamos sendo igreja e estamos transmitindo por obediência, pelo que nos foi ensinado, pela palavra de Deus, pelo catecismo, pelos documentos da igreja, impelidos pelo Espírito Santo, né, conduzidos pelo Espírito Santo, a palavra de Deus e a revelação que é Cristo para as pessoas. Então, a tradição apostólica ela se materializa na pregação, né, nos bons costumes que foram sendo mantidos, né. A pregação apostólica ela faz de duas maneiras: oralmente, né, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, instituições transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, ou da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. É o que nós falamos. Ou por escrito, né, a pregação apostólica. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos e eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. A pregação apostólica devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então ela vai continuar, Papa, bispos, padres, dessa mesma maneira. Então é uma coisa muito sólida. Quando a gente fala até de uma tradição, sei lá, familiar sua, a gente está falando de anos e anos vivendo a mesma coisa, validando a mesma coisa. Então isso é muito importante, meus irmãos, entendermos que a tradição apostólica, a tradição da igreja, ela valida esse movimento de que foi vivido há mais de 2000 anos. O que a igreja vive, e vive há muito tempo, ela vai validando, ela não vai mudando. Ela pode adaptar de acordo com alguma realidade, né? Vou até aqui abrir um exemplo, por exemplo. A tradição do batismo é a mesma, né? Com a água e tudo mais. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existe uma imersão, né, nas águas. Só que imagine, por exemplo, nos cantos mais frios, colocar uma criança numa água muito gelada, mataria a criança. Então, a gente vai adaptando algumas vezes de acordo com a realidade, mas isso não muda a essência, meus irmãos. Não muda a essência, né? Assim, falando do sacramento, no caso, né? E também da palavra de Deus, da tradição da igreja e tudo mais, né? Assim, então, é super importante que a gente entenda que a tradição faz parte desse movimento que valida o que nós vivemos, o que a igreja vive, né? Na transmissão da revelação de Deus, que é Cristo ofertado para as pessoas, para as comunidades, para as igrejas e etc. Amém? O segundo pilar, de fato, é a palavra de Deus, né? A Bíblia, tal como ela é montadinha, né? A Sagrada Escritura, como diz aqui o Catecismo, é a palavra de Deus enquanto redigida sob a emoção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição,
ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela vem de antes da igreja, né? Do movimento, da estrutura, né? Da instituição. Então, ela já vem sendo transmitida há muitos anos pela tradição, né? E ela continua, meus irmãos. Aqui fala, né? Transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos, aos discípulos, aos novos padres, bispos, né? A palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Sensacional, né, meus irmãos? A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite os que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e que o receberam por meio do Espírito Santo. Agora, a interpretação do depósito da fé, que vem a partir do magistério da igreja, né? O ofício de interpretar autenticamente, né? Dizer que é isso mesmo que nós vivemos, que é isso mesmo que Cristo acredita, que é isso mesmo que a igreja acredita, tem que ser validado por alguém, né? No caso, um órgão que é a igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Isso é sensacional, meus irmãos. Eu queria trazer aqui alguns pontos, né, que eu separei para vocês aqui no meu computador. Só ver se eu dou um zoom aqui, porque eu estou um pouco distante. Como se realiza a transmissão, né, da revelação cristã? Jesus Cristo, ele é a palavra definitiva, nós já falamos. A tradição apostólica, ela é iniciada, né, assim, só fazendo um resumo, tá certo? Pelos apóstolos, por meio da pregação, testemunho, instituições, culto e escritos, eles transmitiram aos seus sucessores, os bispos, a mensagem de salvação, né? E aí, dos bispos para os padres, e assim a comunidade foi se reerguendo, foi se organizando e foi ficando do jeito que nós encontramos hoje. Então, lembrando, né? A palavra de Deus, os fundamentos os fundamentos da fé católica vêm desse tripé, desses três tópicos, né? A tradição da igreja, a palavra de Deus, a Bíblia, e o magistério, né? A Sagrada Escritura e tradição formam um único depósito sagrado da palavra de Deus. A tradição transmite integralmente a palavra confiada aos apóstolos pelo Espírito Santo. E a gente vai ver, assim, quando vamos falar sobre a Bíblia, que os apóstolos viveram com Jesus, mas eles continuam com o Espírito Santo de Deus, para que nada saia da condição de Deus. Então, a gente vai entender que a palavra de Deus foi escrita, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, sempre, porque sempre existiu, e ela também é interpretada. Então, isso aborda diretamente o que como nós lemos a palavra de Deus, a partir da condução do Espírito Santo, tá certo? Para que seja vivida e anunciada, a Sagrada Escritura é o registro escrito dessa mesma revelação inspirada. E, por fim, o magistério, o papel da igreja, perpetua essa transmissão ao longo da história por sua doutrina, vida e culto, guiada continuamente pelo Espírito Santo de Deus. Então é isso, meus irmãos. A transmissão, como nós recebemos, está nesse meio aqui, e como nós transmitimos também Cristo, em comunhão com a igreja, com o Santo Padre, Papa, com os bispos, com os padres, os párocos, né, isso? Em comunhão com a igreja, conduzidos pelo Espírito Santo, aderindo à palavra de Deus, e tudo isso sendo validado de anos atrás até agora. E é como nós passamos, como nós aprendemos e estamos aprendendo. No meio do caminho, claro, nem tudo é perfeito, mas aí nós vamos convertendo e vamos ressignificando, e aí vamos transmitindo da melhor forma. E isso vai fazendo um movimento da igreja de transmissão da revelação divina, né? Da maneira que chega até nós
e da maneira que nós participamos, de maneira pequenina, claro, né, dessa transmissão, porque estamos dentro da igreja, porque somos conduzidos pelo Espírito Santo para transmitirmos para as pessoas, para a sociedade, Cristo, que é o ápice da revelação de Deus. Amém? Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir aqui para vocês. Se tiverem dúvidas, podem nos mandar. Deus abençoe, estamos juntos.